Porque enquanto você abre o seu coração, aleluia, o Senhor vai falar contigo. Eu creio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Juízes, capítulo de número 13. A minha tradução, meu irmão, minha irmã, é um pouco diferente. Mas a Bíblia diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Diga comigo, estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do menino que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado a Deus. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da morte. Verso 8. Então Manoá orou ao Senhor, e o Senhor, eu te imploro, que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Verso 11. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? E ele disse: sim, eu sou. Amém? Podeis tomar assento? Enquanto você toma assento, vamos orar uma vez mais. Aleluia. Coloca o teu coração agora na presença do Pai. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos. Nós te bendizemos, ó Pai, nessa noite. Pai, fala o nosso coração através da tua palavra. Espírito Santo, eu te peço que use a minha boca, Pai, como um canal nessa noite, que seja para o louvor da tua glória. Assim eu oro entregando tudo aos teus cuidados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, a Bíblia nos relata aqui, no livro de Juízes, a história de Sansão, um homem que Deus o chamou para liderar Israel, salvar Israel das mãos dos filisteus. No livro de Juízes, se você estudar, se você entender o livro de Juízes, todo o livro de Juízes vai falar acerca que o povo de Israel sempre voltava para a condição do erro, do pecado.
A Bíblia diz aqui nos primeiros versículos que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. Na minha tradução diz que o Senhor reprova. Ou seja, tudo que o Senhor reprovava naquela época, Ele continua reprovando hoje. Idolatria, prostituição, tantos outros pecados. Então aqui o Senhor está falando que durante 40 anos, 4 décadas, o povo de Israel estava cativo dos filisteus. Ei, o que eu entendo aqui? Que o pecado, ele gera um cativeiro na nossa vida. O povo de Israel, ele estava sob o domínio dos filisteus. O povo de Israel estava sob o domínio pesado daquele povo. Mas o Senhor, Ele levanta um casal, ou seja, um homem chamado Manoá e uma mulher que a Bíblia não relata o nome, mas diz que a mulher era estéril, aleluia, porque ela não poderia gerar. E a Bíblia nos relata que ela, sendo estéril, o Senhor aparece para ela, o anjo do Senhor aparece para ela e diz: você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Sabe o que eu entendo aqui? O mesmo Deus, aleluia, que abre a madre, é o mesmo Deus que abre a porta. Sabe, filho é uma bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança, aleluia, do Senhor. E aqui esse casal recebeu um presente de Deus, um filho. E a Bíblia nos relata que quando o anjo fala isso, revela isso a esse casal, aleluia, a Bíblia nos relata que o anjo dá uma instrução. Ele diz: ei, vocês vão ter, você mulher, não poderá consumir vinho, não poderá beber bebida fermentada, bebida forte, e nem comer nada impuro na gestação. Por quê? Porque o menino seria consagrado ao Senhor Deus do vento. E a Bíblia nos relata que o anjo fala mais: ei, e não é para passar navalha na cabeça do menino, não, porque ele será um menino consagrado, nazireu consagrado. E a Bíblia vai nos relatando que Sansão, ele nasce. E ele nasce para um propósito. Que propósito é esse? O propósito de libertar a nação de Israel. Então este jovem, ele nasce com um propósito de libertar, de liderar. Ei, nessa noite eu quero falar sobre algo ao teu coração. É tempo de recomeçar. O título dessa mensagem é Tempo de Recomeçar. Quando eu começo a explanar esses primeiros versículos aqui, aleluia, eu entendo que Deus, quando entrega um filho em nossas mãos, eu não falo somente de um filho de pai para filho, mas eu digo um filho espiritual. Quando Ele te entrega um discípulo, um filho, você precisa cuidar dele. Você precisa ombrear a causa dele, você precisa ensinar ele. Você precisa cuidar, amar. Como eu disse ontem, no culto de ontem, estávamos aqui no Setembro Amarelo, e eu falava que Deus, o Abba, o Paizinho, Ele é aquele que nos coloca no colo e diz: ei, filhinho, eu te entendo, eu conheço o teu coração. Ou seja, eu até comentava algo com o pastor Fernando esses dias.
Foi no sábado, acho, sábado de manhã, a gente conversava. Que muitas vezes a gente acha muito fácil as coisas de Deus. Mas as coisas de Deus não são fáceis. As coisas de Deus são difíceis. Se fosse fácil, meu irmão, minha irmã, o evangelho ele é simples. Mas seguir o que está na palavra é difícil. E aqui quando eu continuo a entender essa palavra dessa noite, Sansão ele começa a crescer. Só que Sansão ele é um homem que anda sozinho. Ele não quer ouvir os conselhos do pai. Ele não quer ouvir os conselhos e ele acaba se envolvendo em outras coisas. Aleluia. A Bíblia nos relata que no capítulo 14, Sansão diz para o seu pai: ei pai, eu conheci uma moça lá na terra dos filisteus. E ele disse que foi bom aos olhos dele. Ele viu, bateu o olho naquela moça. A Bíblia vai nos relatar que se você ler o capítulo 14, que era plano de Deus, era propósito dele ir para aquela terra. Mas Sansão vai e fala para o pai que ele quer aquela moça. E a Bíblia nos relata que o pai diz para ele: será que não tem mulher entre seus parentes, entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Sansão, porém, disse: pai, consiga para mim, porque ela agrada os meus olhos. Agradava o quê? Os olhos dele, a carne dele. Ele não queria uma pessoa da mesma condição dele, do mesmo povo dele. Ou seja, os filisteus eram de outra linhagem. Os filisteus eram pagãos. E ele queria algo que agradasse a sua carne. A Bíblia diz que se seu olho for bom, aleluia, todo o seu corpo será bom. Muitas vezes a gente olha para algo e diz: eu preciso daquilo. Mas será que aquilo vai ser bom para você? Será que aquilo vai trazer bênção? Ou vai trazer maldição? E este jovem, ele escolhe andar sozinho. Esse é um erro que não podemos cometer. Pois quando andamos sozinhos, somos vulneráveis a todos os nossos inimigos. Sabe, a pessoa que se isola, a pessoa que anda sozinha, a pessoa que não quer saber de comunhão, a pessoa que não convida ninguém: ei, vamos orar junto. Essa pessoa que se isola, ela é mais vulnerável a cair. Essa pessoa que se isola é mais vulnerável a fraquejar na caminhada. Mas eu quero falar algo ao teu coração nessa noite. Muda esse roteiro. Recomeça nessa noite. Aleluia. Recomeça e faz diferente. Quem sabe você diz: mas eu não tenho amigos, os irmãos da igreja não querem se envolver. Mas ei, dá tu o primeiro passo. Dá tu o primeiro passo. Se envolve. Se envolve numa célula, se envolve na oração com os irmãos, na intercessão. Se envolve nos cultos. Se envolve na palavra, busca mais da palavra de Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém? Então Sansão, ele andava sozinho. Abra comigo em Provérbios 18, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Provérbios 18, verso 1. A Bíblia diz assim: quem se isola busca interesses egoístas.
e se rebela contra a sabedoria. Quem se isola, então, meu irmão, minha irmã, busca os seus próprios interesses e se rebela, se levanta contra a sabedoria. Aqui, a Bíblia está nos relatando que aquele que se isola, aquele que sai da comunhão, ele procura seus próprios interesses, o próprio desejo. E Sansão, ele buscou seu próprio desejo, seu próprio interesse. Sansão, ele era um homem que quando o Espírito de Deus se apossava dele, ele tinha uma força extraordinária, aleluia. Porque pelo Espírito Santo, ele fazia coisas extraordinárias. A Bíblia vai nos relatar, se você estudar o livro de Juízes, no capítulo 14, no 15, vai dizer que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Imagina a força que este homem tinha através do Espírito Santo de Deus. E Sansão, ele começou a andar sozinho e começou a fazer suas próprias coisas. Se ele era o líder de Israel, líder do povo, na minha percepção, ele tinha que andar com um exército com ele. Ele tinha que andar com um povo com ele. Mas não, ele andava sozinho. É ou não é? Eu creio assim, que a pessoa ela não pode andar sozinha. A Bíblia diz que os discípulos, Jesus ensinava os discípulos, discipulava eles, e ele falava assim, vocês vão de 2 em 2 para fazer a obra. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, junto nós somos mais fortes. A unidade da igreja significa se mover em um propósito, em um só propósito. Assim eu vejo que Sansão poderia se mover com o povo por um só propósito: resgatar e libertar o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele perdeu a capacidade de ouvir. Como eu li antes no capítulo 14, verso 3, que Sansão, ele perdeu a capacidade de ouvir. Sansão não honrava seus pais. Ao contrário, ele se envolvia com coisas que não deveria. Quando se envolvemos com coisas que não devemos, nós quebramos princípios. O primeiro princípio que a gente quebra é o princípio da honra. A Bíblia diz que honra é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então Sansão não honrou seus pais. Então Sansão, ele andou na direção que ele queria. Porque aos poucos, não foi da noite para o dia que ele se perdeu. Sansão se perdeu na caminhada diária. E a palavra que eu estou pregando essa noite é que devemos, muitas vezes, nos analisarmos. E se estamos saindo da rota, precisamos voltar para a rota, que é Cristo. E Sansão, meu irmão, minha irmã, se você ler uns capítulos mais à frente, que Sansão, ele mata um leão com as mãos. Ele rasga um leão com as mãos. O leão vem sobre ele e ele rasga. E a Bíblia diz que ele vai para o outro caminho. E quando ele volta por aquele caminho para ele ver o cadáver do leão, lá tem uma colmeia de abelhas, lá tem mel. E a Bíblia diz que como ele é nazireu, ele não pode tocar em coisas mortas. E ele vai lá e pega o mel, come o mel, ele já está quebrando um princípio do naziriato.
ele quebra esse princípio, tocando em animal imundo, impuro, morto. E o que me chama a atenção é que Sansão, ele pega esse mel que ele tirou lá da carniça daquele animal e ele leva para casa e oferece aos seus pais. Algo que me chama a atenção é que os pais não perguntam a ele de onde veio o mel. Você está entendendo? Muitos pais, muitas vezes os filhos estão fazendo coisas, andando com amizades erradas e não perguntam ao filho: ei, da onde veio isso? Como você conseguiu isso? Como aconteceu isso? Que não tem um diálogo. Então, Sansão, ele oferece aos pais aquele mel impuro. Então, Sansão, para mim, ele quebra o primeiro princípio, o princípio da honra. O segundo princípio, ele toca em coisa morta, onde ele está quebrando o seu nazereado. Terceiro ponto, Sansão não tinha fruto de arrependimento. Na nossa caminhada diária é preciso ter uma vida na presença de Deus. Pois se erramos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sansão, meu irmão, minha irmã, quando ele desobedece esses princípios, eu creio que ele deveria, na hora, ter se tocado e ter se autoanalisado e dizer: quebrei o princípio. Sabe quando um nazireu quebrava o princípio na época, sabe o que ele fazia, irmão Jorge? Ele deveria ir ao sacerdote, chegar lá no sacerdote e raspar a cabeça, que significava que ele deveria recomeçar os seus votos depois de 7 dias. E Sansão não fez isso, ele não se arrepende e ele continua insistindo com aquele. Em 1 João capítulo 1:9, não precisa abrir. O arrependimento não é, como eu já li antes, o arrependimento não é sentir tristeza ou remorso pelo erro cometido, mas sim uma mudança radical e o abandono da prática do pecado. Abra comigo em 1 João 1:9. Deixa aberto ainda em Juízes. 1 João, lá no final da Bíblia. Aleluia. Como eu tinha lido antes, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se a gente confessa o pecado a Deus, se a gente abre o nosso coração a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos tirar daquela condição. Porque quando pecamos, entramos numa condição. E quando se arrependemos, saímos da condição. Você está entendendo? Saímos daquele grilhão, aquilo que nos prende, aquela cadeia espiritual que nos tira da rota. Porque quando pecamos, saímos da rota. Mas quando se arrependemos, voltamos para a rota. Aleluia. Quarto ponto, Sansão, ele não orava. Tu vai ver a oração de Sansão. O primeiro ponto de oração que ele vai fazer é quando ele está com sede.
Segundo ponto é quando ele está no findando lá, o final dele, que ele está lá dentro do palácio dos filisteus lá, que ele arrebenta as colunas do templo, que ele ora de novo a Deus. Mas ele não tinha um tempo de qualidade de oração com Deus. Sansão não tinha uma vida de oração. Sansão não tinha diálogo com Deus. Sansão não conversava com Deus. O que eu vejo aqui, meu irmão, minha irmã, que a oração é a chave do relacionamento com Deus. E a gente precisa entender isso. Que quando oramos, nós estamos se conectando com o Pai. A oração, ela é uma chave poderosa. Porque como é que você vai entender o que Deus quer falar se você não ora? Como é que você vai se mover em alguma coisa se você não ora? Como é que você quer ter ministério se você não ora? Muitas vezes a gente quer tudo as bênçãos do Senhor. A gente quer tudo dele, mas a gente ora só em momentos difíceis. A gente não ora todo dia, muitas vezes. A gente ora só em determinadas épocas ou determinadas coisas. Muitas vezes a gente não ora para tomar uma direção. A gente não ora para arrumar um emprego. A gente não ora para sair de casa. A gente não ora para agradecer pelo dia. Muitas vezes a gente não ora. Mas eu quero dizer para você que a oração é a chave do relacionamento com Deus. E é através da oração que Deus revela ao nosso coração a sua vontade. Em 1 Tessalonicenses 5,17, que é muito conhecido, diz que orai sem cessar. Paulo está dizendo aqui que a gente precisa orar sem cessar. Sem cessar quer dizer que é em todo o tempo. Quando a gente está andando, vai orando. Se você está no seu automóvel, ora a Deus. Se você está lavando uma louça, ora a Deus. Se você vai tomar seu banho, ora a Deus. Sabe? Eu faço isso em casa. Quando eu estou lavando uma louça, eu estou orando a Deus. Daí eu estou lá orando, conversando com Ele. Senhor, como essa água cai nessa louça, como essa esponja passa nesse prato, lava a minha vida. Purifica-me. Ajuda-me. Sabe? Em todo o tempo. A Bíblia diz que a gente precisa orar em todo o tempo. Em Mateus 26:41 diz que vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A gente precisa vigiar e orar. Estar atento às coisas que estão acontecendo. Vigiar. Será que é de Deus? Vigia. Orar. Veio isso na minha mão, eu vou orar. Eu vou consagrar a Deus. Eu vou entregar na mão dele. Amém? Quinto ponto. Sansão, ele brincou com o pecado. Sansão não escutou os conselhos e fez manobras erradas na vida. Sansão fez pouco caso com os votos de consagração e perdeu o vigor do seu testemunho, perdeu a sua força e perdeu a sua visão. Sansão fez pouco caso da sua vida com Deus. Sansão fez pouco caso com a sua comunhão. Sansão fez pouco caso com a sua consagração. Sansão perdeu o seu vigor, a sua força. Perdeu a sua visão. Sabe, isso é triste. Quando a gente brinca com o pecado. Às vezes a gente pensa assim, mas é só uma vez, eu vou dar só uma olhadinha. Depois eu peço perdão, tá tudo certo. É só uma vez, depois eu peço perdão. Sabe? Não brinque com o pecado.
Porque quando a gente brinca com o pecado, a gente dá brecha para o diabo. A gente dá legalidade para ele. Você está entendendo? E ele vai nos quebrando as nossas forças. Ele vai nos tirando da rota, vai ofuscando a nossa visão. E a gente não consegue mais ver mais nada. A gente pensa assim, mas parece que antes eu vinha no culto e as coisas aconteciam comigo. Mas muitas vezes a gente não se analisa no que está acontecendo. Essa é a noite de recomeçar, de fazer um autoexame. Hoje é um culto atípico. Esse culto aqui não vai voltar mais. Às vezes ele diz assim, é mais um culto. Não, é menos um culto. Porque a palavra dessa noite, o Senhor preparou para essa noite. Amém? Então quando eu vejo que ele perdeu a força, ele perdeu a sua identidade. Sabe quando a gente perde a comunhão com Deus? A gente não sabe mais quem a gente é. A gente pensa assim, mas como eu era usado nas mãos do Senhor. Mas em vez de voltar, você se senta. Em vez de você se levantar, você se prostra. Em vez de você correr, você está em câmera lenta. Você está perdendo a sua identidade. E levanta a tua cabeça hoje. Levanta a tua cabeça hoje. A Bíblia diz, esforça-te. Amém? Segundo ponto. Vocacionado a ser o libertador do seu povo, tornou-se cativo porque desprezou os princípios de Deus. Sabe? Quando quebramos princípios, como eu disse antes, o princípio da honra, ou quebramos outros princípios, quebramos alianças, quebramos tantas coisas. Eu entendo que a gente se torna cativo, porque o pecado faz isso com a gente. Você lembra que a gente leu lá nos primeiros versículos que o povo de Israel estava 40 anos, 4 décadas, sobre o domínio dos filisteus. Imagina que forte isso. Um povo, a menina do olho de Deus, que em vez de estar na presença dele, um povo que viu maravilhas, um povo que viu tantas coisas, Deus abriu o mar vermelho, eles viram o Senhor lançar as pragas sobre o Egito, eles viram tantas maravilhas, só que eles retrocediam, eles voltavam para a velha vida sempre, idolatria, idolatravam imagens, faziam deuses com as mãos, se rebelavam e Deus pesava a mão sobre eles por causa do pecado. Então o que eu entendo aqui é que quando a gente quebra ou despreza os princípios de Deus, a gente pode acabar cativo, preso, limitado. A desobediência e a rebeldia dão legalidade para Satanás atuar na vida do homem. Sabe, em Efésios capítulo de número 6 vai falar sobre a armadura de Deus, que a gente precisa se revestir da armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça e calçando nos pés a preparação do evangelho da paz. Olha que mistério, aleluia. E quando eu me deparo com estes versículos de Efésios, eu vejo que nós precisamos estar revestidos. E mais do
do que nunca com a preparação do Evangelho da paz. Porque a gente precisa entender, meu irmão, minha irmã, a Bíblia. Eu e você precisamos comer a Bíblia. Sabe? Até eu comentava com o pastor Fernando. Ele dizia assim, mas antigamente, às vezes a gente achava loucura, né? O pessoal pegar e tanto que medita na Bíblia, que cava mais fundo, que procura, que vê significado, que vê isso, que vê aquilo. Mas, queridos, a gente precisa disso para a gente ir mais longe. Porque se a gente não buscar a Bíblia de fato e de verdade, na profundidade, a gente vai viver uma vida rasa no Evangelho. Amém? Por isso que nas quartas-feiras aqui a gente vai fazer os estudos bíblicos. Você é convidado. A gente vai fazer escola de maturidade aqui. E vai ser bênção de Deus. Porque nós queremos crescer. A gente não quer ficar estacionado. Ontem eu falava para os jovens que nós não fomos chamados para ficarmos parados. Nós fomos chamados para estar em movimento. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus te chamou para você ir mais longe. Deus não te chamou para você ficar sentado no banco. Deus te chamou para você crescer em Deus e conquistar mais uma vida. E fazer discípulos. A Bíblia diz que ide e fazer discípulos. Esse é o propósito. Você está entendendo? A gente, eu não entendo o meu propósito. Eu não entendo. Mas o teu propósito é fazer discípulo. O teu propósito é ganhar os da tua casa, é orar pelos da tua casa, é amar os da tua casa, é buscar e trazer para perto. É não deixar ninguém se perder. É amar, é orar, é buscar em Deus, é botar o teu joelho no chão, aleluia. Sabe, agora eu olhando, hoje eu vou usar o pastor Fernando. Eu olhando para o pastor Fernando, eu lembrei de uma vez, muitos anos atrás, a gente saindo da igreja, ele tinha um chevetinho, e nós indo levar um pessoal lá na São José. E quando nós estamos naquele chevetinho, aleluia, ele diz assim, vocês creem que esse é o ano do milagre? Nós cremos. Ele diz, pois é, porque a gente já está andando sem gasolina. Queridos, era um mistério. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as mesmas coisas que os antepassados passaram, nós também podemos provar. E continuando o testemunho, nós indo com aquele chevetinho sem gasolina, e nós começamos a orar. A minha irmã, pastor André, começou a cantar louvor. E quando a gente parava de orar, não é, pastor Fernando? A gente parava de orar, o carro apagava. O carro começava a morrer. Quando a gente começava a orar, o carro começava a acelerar e andava. E nós indo na faixa, parecia que o carro estava indo na RS 239. Aleluia. E a gente orando, e a gente chegou no bairro Rincão ali. E eu fiz uma oração, Senhor, por mim, o carro pode apagar na frente do portão que a gente empurra para dentro. Aleluia. E foi o que aconteceu. Na época, o meu pai era vivo ainda. Eu lembro que a gente parou, o chevetinho apagou na frente de casa. E o pai chegou e disse, o que aconteceu? Aí ajuda a empurrar para dentro que nós estamos sem gasolina. E depois até ele foi ver se tinha gasolina mesmo. Assoprou, não tinha uma gota de gasolina no tanque do carro. Não tinha nada. Sabe? As coisas de Deus, elas são palpáveis. Quando a gente coloca a nossa vida na presença dele, quando a gente se entrega na presença dele, a gente pode viver o sobrenatural de Deus. Sabe, eu vivi isso na minha saúde, o sobrenatural de Deus. Eu me lembro quando eu fiquei doente, eu e a Camila saímos desesperados de dentro de uma clínica e a gente foi lá para casa dos pastores. E eu chorei muito naquele dia e ele disse, não, vamos orar, porque Deus vai fazer um milagre. Depois muitas outras pessoas oraram com a gente e sempre entregavam a mesma palavra, Deus vai fazer um milagre. E
E Deus fez o milagre. Não do jeito que eu imaginava, mas do jeito de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus vai fazer dessa maneira. Não, querido. Deus vai fazer da maneira dele. Deus vai fazer do jeito dele. Aleluia. As coisas são do jeito de Deus. As coisas não são do teu jeito. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, o que aprendemos com essa lição? Que temos que valorizar a presença do Espírito Santo. Bem como os propósitos de Deus para nós. Precisamos ainda controlar as nossas fraquezas e nunca deixar ser vencido por elas. Para que, como Sansão, não caiamos nas mãos do inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa valorizar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se apossava de Sansão. Ele elevava Sansão a fazer coisas extraordinárias através de uma força incrível. Na Bíblia não se vê falar de outro homem que tinha uma força extraordinária. Na Bíblia vai nos relatar que Davi, aleluia, Davi lutou com urso também, lutou com leão também. Davi decepou a cabeça de Golias pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Então o que entendemos, meu irmão, minha irmã, é que precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. E controlar para a gente não cair nas nossas fraquezas, para a gente não cair nas mãos do inimigo da nossa alma, Satanás. A Bíblia diz que ele está como um leão, não é que ele é um leão, ele como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está ali, vigiando para ver se tem uma brecha para ele entrar. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para Juízes. Louvado seja Deus. Abra comigo agora no capítulo 16 de Juízes, no verso 28, desculpa. Amém. Juízes, capítulo 16, verso 28. Sansão orou ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, me dê forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as colunas centrais sobre quais estava sobre o templo, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, disse que eu morra com os filisteus. E em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou, e sobre líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Quero só explanar um pouco esses últimos versículos. Eu não contei toda a história que Sansão se envolveu com Dalila. E Dalila enganou ele brincou com o pecado com Dalila. Se envolveu com esta mulher que não era para ele se envolver. A Bíblia diz que no primeiro versículo do capítulo 16, você vê, Sansão se envolveu com uma prostituta. Sansão se envolveu com quem não devia. Sansão se envolveu com tanta coisa errada. Mas no versículo 28 diz que Sansão está no cárcere agora. Os filisteus pegaram ele, colocaram ele lá no cárcere, vazaram os seus 2 olhos, o amarraram, colocaram ele lá a girar uma roda de moinho lá no cárcere, e ele está lá cego. Ele está lá
naquela condição. Eu quero falar sobre a força. Primeira coisa que o inimigo ele tirou de Sansão. Como Sansão deu legalidade, ele perdeu. Desculpa, foi a força. Que força é essa? O Espírito Santo. O Espírito Santo se retirou de Sansão pelo seu pecado, pela sua desobediência. A origem no latim de força significa fortia, que indica a capacidade de cumprir determinada tarefa. O sinônimo é governo, autoridade, coragem, impulso, vigor. Força no grego significa poder, energia e explosão. Então o Espírito Santo, ele é uma força. Ele é uma autoridade. Ele nos dá coragem. Ele nos dá governo, domínio. Ele nos dá poder, energia e uma explosão. Esse é o Espírito Santo. Nessas poucas palavras, o Espírito Santo é muito mais que isso. Mas nessas poucas palavras, a gente entende um pouco o que é o Espírito Santo, essa força. Sansão perdeu essa força pela desobediência. O segundo ponto, ele perdeu a visão dele. O inimigo foi lá e estourou as vistas dele, vazou os olhos dele. O ato de ver, visão, ato de ver. O termo no latim é visio. Faz referência ao sentido que permite detectar a luz. Sinônimo é enxergar, avistar, apreciar, perceber, seguir. Então, o Espírito Santo é o que nos dá visão. Visão de perceber, de detectar, de enxergar a luz. Quando não temos a presença do Espírito Santo, a gente está em trevas. A gente está na escuridão. Aleluia. A terceira, liberdade. Em grego significa aquele que se movimenta. Liberdade, na língua alemã, tem origem histórica. Freihaus, que significa pescoço livre de grilhões. Olha que tremendo isso. Liberdade, o Espírito Santo ele nos traz liberdade. Liberdade do que, pregador? Liberdade dos grilhões espirituais que nos prendem. Correntes espirituais que nos prendem. Em vícios. Em pecados. Na prostituição. Em tantos outros níveis de pecado. A Bíblia diz aqui que em Mateus capítulo 16, verso 24. E eu vou estar encerrando. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga.